Nesse vídeo eu vou mostrar para você a assistente virtual que eu fiz, que estaria mais para uma secretária virtual e ela faz praticamente de tudo, só não vai trazer aquele cafezinho de manhã. Esse é um assistente que eu fiz tanto para uso pessoal quanto para os meus clientes e eu vou mostrar para vocês como eu construí. E nesse canal eu falo como a IA pode ajudar no seu dia a dia como empresário e também como ela pode fazer você economizar mais tempo. Então vamos para a demonstração. Logo de cara você consegue ver que é um monstro gigantesco porque ela consegue fazer várias coisas e muitas coisas que ajudam bastante no dia a dia. Então eu posso mandar um áudio aqui e esse áudio pode ser um áudio bem simples que seria para fazer alguma coisa com relação ao Google Calendário, por exemplo. Assistente, eu quero que você agende uma reunião para amanhã com o João às 2 horas, que a gente vai falar sobre implementação de IA para o negócio dele. Então eu posso vir aqui especificamente no Google Calendário, eu limpei tudo aqui para que a gente consiga ver que ele vai criar. Então é só a gente ficar de olho aqui às 2 horas amanhã e só esperar ele criar. Vou ver se ele está pedindo mais alguma informação. Até agora não pediu, então a gente vai, ó, já apareceu aqui, ó, nem esperei tanto. Ele criou aqui essa reunião com o João sobre a implementação de IA. E aí ele até colocou aqui o link do Google Meet, né, que como vai ser uma reunião, ele cria também junto com o Google Meet. Eu posso até pedir esse link da reunião também para ele. Então eu vou falar aqui. Assistente, nessa reunião que você criou hoje, eu queria que você buscasse ela e me enviasse o link do Google Meet, por favor. Então ele vai lá e vai buscar esse link do Google Meet justamente para eu ter aqui. Pode ser que eu queira enviar para o João, alguma coisa assim. Claro que ele também vai receber no e-mail dele, porque quando for criar alguma coisa, né, alguma reunião, eu posso colocar o e-mail e assim o agente ele pode não só criar, mas também enviar para a pessoa sobre essa reunião. Então aqui, ó, compreendido, o link do Google Meet para a reunião com o João sobre implementação de IA agendada para o dia 30 de setembro, às 2 horas, é esse aqui. Ele me manda o link, eu posso clicar e tal e pedir para participar, porque ele vai entrar com outra conta, né? Mas eu posso também mudar de conta aqui e para a conta que eu estou fazendo essa experiência aqui, esse experimento, e aqui eu posso entrar normalmente, né? Então assim, você pode ver aqui, né? Reunião com o João sobre implementação, que vai ser amanhã às 2 horas e eu posso entrar de qualquer forma. Então, para você ver que eu consigo fazer essas coisas mais básicas, né? Porque quando eu for marcar uma reunião, eu posso falar para a pessoa: ah, cliente, me dá aí o teu e-mail, que eu vou mandar um e-mail para você e mandar um link para você da reunião. Então eu posso até pedir aqui também, ó, envie um e-mail para o João sobre essa reunião. E aí eu vou colocar um e-mail que eu geralmente uso para que ele envie. Então eu vou colocar aqui. É só isso. Ele vai enviar para mim. E aí eu posso vir aqui no e-mail. Então aqui nessa conta eu posso vir aqui nos enviados. Muito provavelmente vai estar aqui. Não, ainda não. Vou ver se ele vai pedir alguma coisa. Isso, ele me envia as informações aqui, né, que é a prévia do e-mail, que foi uma coisa que eu também coloquei lá. E ele fala aqui sobre a confirmação, né? Ele pergunta se pode confirmar e tudo mais. E fala aqui, né, qual que é o corpo do e-mail, que ele gostaria de confirmar nossa reunião para 30 de setembro. E aí o link da chamada é essa daqui, ele já deixa tudo isso aqui. É bem interessante ele fazer dessa forma. Então eu vou falar, pode enviar. E ele vai enviar esse e-mail em questão de segundos. Então eu vou vir para cá e vou só esperar. E vai ser bem rápido mesmo. Ele envia uma velocidade impressionante. Ó, eu recebi notificação, não sei se foi ele. Ó, e-mail enviado com sucesso. Eu vou só dar uma recarregada aqui, só para ver se realmente vai aparecer. Porque ele deve aparecer ali nos enviados. Pronto, apareceu aqui, ó. E ele aparece: olá, João, gostaria de confirmar nossa reunião para amanhã, dia 30 de setembro de 2025, às 2 horas, para discutirmos a implementação e a IA do seu negócio. O link da nossa chamada é esse daqui. Se eu clicar no link,
eu vou para aquela mesma tela que eu estava antes. Estou em outra conta, mas tudo bem. Só para mostrar para vocês que está aqui, né? Normalmente. E aqui embaixo tem atenciosamente. Isso aqui foi um tipo de e-mail específico que eu criei com HTML. Então ele envia sempre o e-mail assim. Eu posso colocar também outras imagens aqui. Então posso colocar a imagem do cliente e outro rodapé. Esse rodapé eu coloquei justamente para sempre deixar essa marca aqui, né? Então todas essas coisas assim mais simples, né? Ao invés de eu vir aqui no e-mail, clicar nessa aqui, colocar o e-mail da pessoa, escrever o assunto, escrever aqui uma descrição para enviar para a pessoa por e-mail, para lembrar ela, eu peço para o assistente fazer isso para mim, que é uma coisa que é muito mais rápido e fácil. E além disso, no calendário, no próprio calendário aqui, às 2 horas, mas eu posso pedir também para ele mudar o horário disso aqui. Então eu vou colocar ele aqui do lado. Então a gente vai ver o funcionamento aqui na prática. Eu vou pedir para ele colocar isso daqui 2 horas a mais. Então 2 horas a mais vai vir das 2 às 5 aqui. Então eu vou mandar um áudio aqui pedindo para ele fazer isso especificamente. Assistente, eu quero que você coloque essa reunião que a gente marcou para amanhã para 2 horas à frente. Então eu quero que você coloque ali para as 4 horas, pode ser? Então, daquele mesmo jeito, é só a gente esperar ele pegar o áudio, pensar um pouquinho e enviar para mim. Eu não vou conseguir mostrar a execução, né? Até porque ele já está em produção, então ele não vai mostrar todas as execuções. Mas se a gente vier aqui, ó, ele está rodando e ele já me respondeu. Ó. A reunião do João foi reagendada para amanhã, 30 de 2025 e tal, das 4 às 5 horas. Se a gente voltar lá no Google, a gente pode ver aqui que ela foi reagendada das 4 às 5 horas da tarde. Então eu posso colocar vários outros eventos para amanhã e pedir para ele buscar, que ele vai me trazer essas informações. Então eu posso pedir um áudio específico e depois eu peço para ele trazer todas essas informações e você vai ver que ele traz essas informações e é bem interessante. A velocidade, não só porque nessa velocidade eu não consigo ir até o Google Calendário e criar todos esses eventos, e também não consigo nessa velocidade ir até o Google Calendário e ver todos esses eventos. Então, pedir essas informações aqui no WhatsApp é muito mais rápido. Então, eu vou pedir aqui. Gente, eu quero que você crie alguns agendamentos para amanhã. Eu quero que você crie um para as 7 horas da manhã, que seria acordar das 7 às 7h30. Das 8 horas até as 9 é academia. Das 9h30 até as 12 horas é implementação. E das 2 até as 3 horas é reunião com o time comercial. Então eu coloquei algumas condições aqui e não são coisas que realmente eu vou fazer amanhã, mas é só para mostrar para vocês que vai aparecer aqui tudo isso que eu pedi. Pode ser que ele me pergunte mais alguma informação que ele não tenha entendido ou eu não tenha deixado claro, mas a qualquer momento apareceu aqui, ó. Acordar 7 horas, 7h30, e aí ele colocou aqui implementação das 9h30 às 12 horas. Ele só não colocou a reunião comercial com o time comercial, né? Não sei se ele colocou para outro momento. Ele ainda está fazendo reunião com o time comercial. Ok. Ele disse que teve um problema ao agendar a academia, se eu podia repetir a solicitação. E aí os outros aqui já foram agendados, ó, como vocês podem ver aqui, foi aparecendo enquanto a gente conversava. Então eu vou falar assim para ele. Deixa eu só parar esse áudio, vou falar. A academia é das 8 horas até as 9. Então agora ele deveria fazer isso sem nenhum problema. Eu posso até colocar aqui no dia e vou colocar amanhã, porque aí a gente já consegue ver maior. E aí deve aparecer aqui das 8 às 9, academia, pronto, perfeito. E ele já criou o evento, isso mesmo, pronto. Agora é só a gente nem precisa vir aqui no Google Calendário para perguntar, né? Eu poderia, não vou conseguir
ir rápido no Google Calendário para ver todos os eventos que eu tenho. Então eu posso entrar no WhatsApp e mandar um áudio, né? Geralmente eu já estou no WhatsApp, então seria só uma questão de entrar nessa conversa e mandar um áudio pedindo essas informações, né? Então eu vou mandar mensagem para ele pedindo aqui. Assistente, eu quero que você me envie todos os compromissos que eu tenho amanhã, por favor. Então ele vai buscar todos os compromissos que eu tenho para amanhã. Ele vai me trazer essas informações e deve ser a qualquer momento. Ele vai me trazer essas informações. E se eu for aqui também, a gente pode ver que ele provavelmente está em execução. Ele já terminou aqui a execução. E ele falou, seus compromissos para amanhã são 30 de setembro, são acordar. E ele traz o horário inicial e o final. E a reunião sobre a implementação aqui, tudo certinho, de acordo com o horário também, né? Das 7 às 7h30, das 8 às 9, das 9h30 às 12, das 2 às 3 e das 4 às 5 horas. Então ele traz aqui em ordem cronológica também, que isso é muito importante. E a mesma coisa acontece com essa ferramenta aqui específica, que essa ferramenta é um assistente que ele faz o lembrete de compromisso. Só que ele faz o lembrete do compromisso logo na parte da manhã, todos os dias na parte da manhã, que ele me lembra dos compromissos que eu tenho no dia. Então, às 9 horas da manhã, que na verdade estava errado aqui, mas eu posso colocar aqui às 7 da manhã, que na verdade fica muito melhor para mim. E aí eu posso até mudar aqui, né, dizer que ele vai trazer os eventos para mim de amanhã. Né? Eu coloquei aqui que ele é um agente especializado em enviar lembretes para o especialista e tal, e agendados para a próxima semana, né, no dia, e aí eu posso mudar isso aqui, né? Eu tinha colocado para a próxima semana, mas seria para hoje. Eu vou colocar para hoje só para a gente ver em funcionamento. Então eu vou colocar para amanhã, né, no caso, já que as coisas estão amanhã, eu vou colocar essas informações para amanhã. E aqui, né, ele tem essas informações aqui, o calendário de todos os agendamentos de hoje, só que aí eu quero colocar para amanhã, só para a gente fazer esses testes aqui. Ele vai trazer o texto formatado de uma forma errada, mas de qualquer forma vai servir para o nosso interesse aqui. Então vou rodar, né, e ele deve trazer as informações de amanhã, né, os compromissos que eu tenho amanhã, que é a mensagem que geralmente eu recebo na parte da manhã. Então eu vou executar e vou só esperar ele trazer essas informações. Ele já pegou aqui os itens, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Já pegou os itens. Então, beleza, ele vai me enviar essas informações. Então ele está deixando certo aqui, vai criar a mensagem e daqui a pouco ele vai começar a me enviar. Pronto, já começou a me enviar aqui. Bom dia. Já que é uma mensagem que eu recebo de manhã, né? Ele manda bom dia. Ele manda bom dia aqui. Hoje você tem os seguintes compromissos, que é acordar às 7 da manhã, academia às 8 horas, implementação e tudo mais. Então, ele me manda essas informações aqui toda vez na parte da manhã. E o bom é que o empresário ele vai criar lá os compromissos que ele vai ter amanhã, né? E todo dia de manhã o agente mesmo vai lembrar ele desses compromissos. Ele não vai precisar nem entrar no calendário para ver quais são os compromissos. Ele simplesmente vai ter que pegar o celular do bolso, ver o WhatsApp e ver que ele tem esses compromissos que ele tinha marcado no dia anterior. Ele poderia marcar também à noite, assim, em 5 minutos, manda um áudio dizendo tudo que ele tem que fazer, os horários. Já marcou ali rapidinho, né? O assistente vai marcar ali rapidinho. E no outro dia de manhã, ele vai ver quais que são os compromissos que ele vai ter, só para relembrar. E qualquer coisa, pode pedir de novo, né, para enviar quais que são os compromissos que ele tem. O agente de e-mail, eu já mostrei um pouco sobre ele, mas o agente de e-mail ele tem outras coisas específicas também. Ele pode responder o e-mail, então se chegar um e-mail de uma pessoa que está enviando, eu posso pedir para ele responder, então ele responde naquele e-mail específico. Ele também busca os e-mails que eu pedi para ele buscar. Ele cria rascunho e ele etiqueta os e-mails. Eu tenho algumas etiquetas específicas aqui e ele pode criar, ele pode colocar essas etiquetas aqui, mas ele também pode criar etiquetas específicas caso eu queira, ou ele pode buscar as etiquetas se eu quiser saber quais etiquetas eu posso usar. Então, essas informações aqui, elas são mais básicas, é uma coisa que
Para quem precisa enviar e-mail, é uma coisa que é bem crucial e bem interessante. Então, para a gente ver em funcionamento, eu posso perguntar aqui coisas específicas, como quais os e-mails que eu recebi na semana passada ou algo do tipo. Então, eu vou mandar aqui uma mensagem para ele perguntando especificamente isso. Eu vou perguntar: ô assistente, eu quero saber quais que foram os e-mails que eu recebi na semana passada. Aí ele vai lá buscar, né, quais que são os e-mails que eu recebi. E eu até posso, depois que ele mandar esses e-mails, eu posso pedir para ele etiquetar algum e-mail específico. Então ele pode me mandar os e-mails e eu pedir para etiquetar. Ou se eu souber quais e-mails tem, eu posso simplesmente ir nele e pedir para ele etiquetar um e-mail que eu já recebi. Então não precisa ser especificamente você falar o e-mail, por exemplo. Um e-mail meu, por exemplo, dorival.j14@gmail.com. Não preciso falar isso, só preciso falar especificamente alguma coisa que tem dentro do e-mail, porque como ele busca o e-mail, ele sabe das informações e sabe também do nome, por exemplo. Então aqui no Wilson, especificamente, né? Eu vou pedir para ele etiquetar esse do Robbie Wilson para alta prioridade, né? Que é uma das etiquetas que tem lá. Então eu vou falar aqui para ele. Eu quero que você coloque uma etiqueta no Robbie Wilson de alta prioridade, por favor. Então é só a gente vir para cá. Eu não sei se vai aparecer, eu só vou precisar recarregar, mas daqui a pouco pode ser que apareça uma etiqueta aqui do lado ou aqui. Eu acredito que vai aparecer sem precisar recarregar, vou só esperar um pouco, ver se está em execução. Mas provavelmente já acabou a execução. Eu vou voltar lá no WhatsApp e ver se ele já... não foi possível criar etiqueta com o nome alta prioridade. Você gostaria de tentar outro nome para etiqueta? Certo, o problema é que o assistente estava pedindo para criar a etiqueta e não para colocar a etiqueta. Então ele estava usando a ferramenta errada. Então eu vou pedir para ele fazer de novo e tem que ser bem claro que é para ele aplicar ou para colocar essa etiqueta e não para criar a etiqueta, entendeu? Aqui, conversando comigo, ele está dizendo que é para criar e aplicar a etiqueta, mas é só para aplicar, porque eu já tenho ela existente. Então, eu vou pedir para ele fazer isso de novo. Na verdade, eu quero só que você coloque essa etiqueta, ela já existe. Então, não é para você criar ela. Então, só coloque a etiqueta nesse e-mail especificamente. Então a gente vai ver aqui. Às vezes a gente tem que ser bem claro, né? Não só para esse IA aqui que eu criei, mas também para todas as inteligências artificiais, né? Elas precisam de ordens claras do que precisa fazer. Então eu só estou sendo um pouquinho mais claro. Provavelmente ela vai colocar essa etiqueta. Perfeito, Júnior. A etiqueta alta prioridade foi aplicada aos e-mails de Robbie Wilson. Eu não falei especificamente qual e-mail, então ela aplicou em todos os e-mails do Robbie Wilson. Aqui ainda não apareceu, então eu vou atualizar a página e aqui já está, alta prioridade em todos os e-mails. Às vezes é só questão de observar, né, que ela estava tentando criar e não só aplicar a etiqueta e dar ordens mais claras do que é para ela fazer, né, quando eu pedir. Outra coisa que o assistente faz, ele também toma conta de uma planilha que seria basicamente uma planilha de leads. Então, se eu for aqui, tem várias informações, né, sobre um cliente, são informações fictícias, né, nada que existe. Ele pode tomar conta dessa planilha aqui, pode criar, né, pode buscar informações e também pode atualizar ou deletar caso seja uma necessidade ali da pessoa. E eu vou pedir para ele fazer alguma coisa específica. Já fiz aqui alguns testes, agora eu vou pedir para ele trazer, por exemplo, informação aqui da planilha. Vou pedir para ele trazer informação de quem está financiando, né, e quem é de aluguel. Eu vou pedir aqui as informações para ele. Eu vou mandar um áudio aqui falando: o assistente, quais pessoas são para financiamento e quais são para aluguel? Eu quero que você traga o nome delas e a nota, caso tenha alguma nota, eu não lembro o que eu escrevi. Então, o que é para ele trazer para mim? Eu quero que ele traga sobre o financiamento, sobre o aluguel, quais são os nomes das pessoas, e quero que ele me traga também a nota. Um tem nota e o outro não. O Rafael tem uma nota aqui e o outro não tem nota. Então eu quero que ele traga essas informações específicas e, teoricamente, não é para haver nenhum erro.
falou que buscou as pessoas de financiamento e aluguel com as notas que eu anotei. Para financiamento, precisa avaliar 3 casas. Já para aluguel, né, tem a Sofia e uma nota adicional para ela. Então, eu vou pedir para ele fazer uma alteração, né? Uma alteração específica em uma alteração específica em outra. Eu quero que você coloque a prioridade do Rafael para alta. O da Sofia também eu quero que você coloque para alta, só que eu quero também que você adicione uma nota para a Sofia. Então a nota para ela é que ela precisa pagar 5 mil antes de comprar a casa. Então na teoria é para ele colocar as 2 prioridades como alta, não modificar nenhuma das notas aqui, né? Ó, já colocou ali, ó, precisa pagar 5 mil antes de comprar a casa, e aqui é para ficar como alta, ele já colocou como alta. Então é bom ver que ele consegue fazer essas modificações específicas. Então eu posso pedir para ele fazer uma modificação específica no local e ele vai fazer essa modificação aí que eu pedi para ele. Outra coisa que esse assistente consegue fazer são pesquisas na internet. Então ele consegue pesquisar coisas específicas. Eu posso até pedir aqui para ele pesquisar alguma coisa específica. E aí eu vou pedir para pesquisar, por exemplo, uma coisa que geralmente eu pesquiso bastante, por exemplo, a cotação do euro, nesse exato momento do dólar. Assistente, você consegue trazer para mim a cotação do dólar de hoje? Porque geralmente eu abro uma aba no computador ou no celular e eu dou uma olhada qual que é a cotação, né? Eu coloco lá euro hoje, o dólar hoje e vejo qual que seria a cotação. E aí eu posso simplesmente perguntar aqui e ele já me manda. A cotação do dólar hoje está em torno de 5,32 e 5,33. Não lembro se eu perguntei dólar ou euro. Mas se eu for aqui, ó, pesquisar dólar hoje, é entre 5,32 e 5,33. A mesma coisa eu posso perguntar com o valor do euro. Mas eu posso fazer uma coisa bem interessante também. Que, por exemplo, se você está começando a trabalhar lá fora com pessoas de lá de fora e recebe em dólar, você pode perguntar aqui, ao invés de chegar aqui e colocar um valor para ver quanto que ficaria esse valor em real, eu posso perguntar aqui para ele, quanto que ficaria 1.500 dólares em real? E aí ele pode me trazer essa informação, né? Se eu quiser fazer essas contas aí ou abrir uma página aqui para ver especificamente sobre isso, eu posso simplesmente perguntar aqui para ele e vai me trazer as informações. A mesma coisa eu posso fazer com outras moedas, não precisa ser especificamente dólar. Ele pode pesquisar o que tem no Google, ele pode ir atrás. Então qualquer tipo de pergunta você pode fazer, você pode perguntar algo específico que você geralmente pesquisaria no Google e não teria a resposta específica para isso. Mesmo que o Google tenha uma aba lá de conversas, né, que seria mais ou menos uma conversa com a IA, aqui você poderia fazer umas perguntas que seriam relacionadas ao seu trabalho e juntar aqui as informações. Então, eu poderia perguntar sobre isso, mas também eu poderia fazer algumas contas. Por exemplo, se eu vou morar nos Estados Unidos, eu posso fazer algumas contas e pedir para ele me trazer algumas informações sobre locais e tal. E aí, já fazendo umas contas e pedindo para ele montar uma lista específica de alguma coisa. Uma lista do que eu preciso pagar para ter o meu visto, para ir lá para os Estados Unidos. E aí ele vai montar essa lista específica para mim. Eu também posso perguntar para ele sobre essa lista no futuro. Enquanto eu estou conversando aqui, já que ele tem a memória, posso perguntar para ele sobre essa lista depois. O bom é isso, é você conversar com um agente que sabe do seu negócio, conversa com você há muito tempo e tem essa memória muito a longo prazo. O problema de você conversar isso com ChatGPT, Gemini, Claude, é o limite de chats, né, de conversa. Porque chega um momento que vai ter um limite ali e nem sempre as conversas elas vão ficar de fácil acesso. E sem contar que você vai ter que pagar uma bagatela ali gigante todos os meses para IA fazer uma coisa específica. Essa daqui, pelo custo que ela oferece para um empresário, ela é muito barata por tudo que ela faz, né? Que é basicamente uma secretária virtual. Outra coisa que essa assistente faz é gerenciar os documentos e também, né, conversar sobre esses documentos específicos. Então, eu poderia mandar aqui para ele um documento, vou procurar aqui um documento em PDF para enviar para ele. Então, eu vou mandar esse documento aqui, né, que é um contrato antigo meu. Eu vou enviar esse documento para
o próprio WhatsApp mesmo, não precisa colocar numa tabela, no Google Drive ou qualquer coisa assim. E aí eu posso ver aqui, ó, que ele analisa esse documento e ele envia para um banco de dados, né? E aí ele fala para mim aqui, ó, seu arquivo já foi enviado, o que gostaria de fazer agora? E ele já tem realmente a memória de que o arquivo foi enviado e ele me pergunta o que eu posso fazer, porque aí se eu responder essa pergunta que ele mandou, ele realmente vai buscar alguma informação. Então eu vou pesquisar aqui algum específico, por exemplo, quanto que é o valor do que o contratante está pagando para o contratado. Ele vai me trazer essa informação e aqui eu posso mostrar para vocês que ele fez essa execução aqui, ó, ele enviou a mensagem para mim, mas aqui ele envia para um banco de dados, que é um banco de dados que é um assistente. Então é uma conversa entre um agente e outro. E o mais interessante é que aqui não tem erros, porque ele traz especificamente uma parte do contrato. Então aqui tem, ó, a contratante pagará ao contratado a quantia discriminada de 1.200. E aí, se eu pegar essa parte em específico, vou copiar aqui, vou abrir o contrato, vou abrir aqui nesse navegador que eu estou usando e vou apertar Ctrl F e vou pesquisar aqui, ó. Se eu pesquisar, tem especificamente essa mensagem aqui. Se eu for no WhatsApp aqui, ó, contratante pagará o contratado e tal. Então isso que é bom dele analisar os contratos, porque ele traz isso especificamente para que a pessoa possa buscar no contrato para ver se realmente essa informação faz sentido. Ou ela pode pesquisar uma coisa específica, por exemplo, multas, e aí depois dela pesquisar sobre isso, ela pode ir lá naquele trecho e ler as outras partes se precisar. E no mais é isso. Eu não vou disponibilizar esses modelos aqui especificamente, porque eu vendo a implementação deles e também na mentoria que eu faço, mas se tiver muitos comentários pedindo para que eu faça um modelo mais simples e que resolva também os problemas com relação a essa automatização aí do dia a dia, é só deixar aqui nos comentários que eu posso montar, para vocês já terem um gostinho aí de como é ter a vida, entre muitas aspas, automatizada. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal. E se quiser que eu implemente isso para você ou para o seu cliente, manda mensagem para mim no WhatsApp, o link está aí na descrição e no comentário fixado. E eu vejo vocês amanhã, porque tem vídeo todos os dias.